Amigos do programa Crônicas de Alegrete, bom dia, amigos e famílias conservadoras do município. Estamos iniciando mais um programa da Voz Conservadora aqui no município, a família conservadora que nós tanto defendemos, tanto conclamamos aqui nesse nosso programa, que foi pensado e idealizado exatamente para que possamos trazer a voz da direita para o município, os nossos ouvintes. De antemão já queremos agradecer aos nossos patrocinadores, que estão sempre conosco aqui. Nunca é demais a gente falar que esse programa não recebe recurso público, é mantido por nossos patrocinadores. Nós voluntariamente estamos aqui para passar nossa opinião, a visão do cotidiano no município, no estado e na União. Quero aqui já abraçar o nosso amigo e fiel escudeiro Hélio Alves. Está atento a Libertadores, parece que assinou o Paramount agora. Também está... É Paramount, né? Paramount, mais... Paramount. E para poder assistir os jogos do Coloradinho, né? Ele disse que está torcendo, que é gaúcho, mas eu tenho minhas dúvidas, sabe? Tenho minhas dúvidas. Bom dia, Coronel Castro. Bom dia. Agradeceu o Caio Chimansky, que está aqui na técnica. Apareceu hoje de novo, tem que ficar de olho nele, nesse rapaz muito perigoso, mas espero que ele firme, né? Um final de semana ele vem, no outro ele não vem. Está estudando. Vamos ver as notas depois, né? Bom dia, Coronel Castro. Bom dia, Alexandre Machado. Bom dia, Caio, Hélio Alves, a todos os nossos ouvintes desse programa que já é uma marca registrada das manhãs de sábado no Alegrete. Nossa audiência cresce a cada dia, a olhos vistos, e para nós é um motivo de grande alegria tê-los conosco, você, nosso ouvinte, pelo rádio, pela internet, pelo Facebook, né? Pessoa que nos acompanha ao vivo, para nós vocês nos brindam com as suas audiências e ficamos muito felizes. Agora nós estamos aqui na rádio com um novo layout aqui, né? Uma nova acústica foi colocada aqui. A rádio fez um investimentozinho para melhorar a qualidade do som. Se você achar que melhorou, vamos interagir, falar o que o pessoal está sentindo desse novo cenário que foi colocado aqui. Realmente o Caio está bem no direito. Diz ele que gabaritou 4 provas, né? Então tá indo bem. O senhor foi bem assim no início, doutor? Gabaritando muitas provas, Não. assim? Sim, Vassoura Nova, né? Vassoura Nova sempre vai muito bem. Vamos ver com a sequência. Isso não é uma corrida de 100 metros, né, doutor? É uma maratona, né? Sequência. Depois começa a vir, por enquanto, trabalhinho em consulta, de dupla. Né? Mas ele tá bem, estava estudando lá, mas enfim. Tomara que ele venha a ser um bom advogado, né? E se identifique como advogado, né, doutor? Não é advogado, é advogado. Tá bom, advogado. Mas espero que ele futuramente se identifique como advogado, não como outros. Advogado é o chamo, é advogado. Advogado. Nem Ou não mal. como outras profissões, né, que não são advogados, né? Advogado, né? Então aqui, ó, e já começou um movimento muito forte aqui no Facebook. Logo de cara, a Simone Flores Caruz. Um abraço para nós, Simone. Um bom dia. A Magda Rocha, tá assistindo. A Magda Rocha, acho que é lá de Coraí, né? Tá sempre conosco. O Bustamante, amigo Bustamante, também tá sempre conosco, ele participa muito. Márcia Dias César, bom dia, na escuta desse maravilhoso programa. A Liane Costa, como de praxe, né? Tá sempre presente nas nossas transmissões. A Magda manda um bom dia para nós, a Magda Rocha. O Luiz Duarte, ao doutor Alexandre Machado, presidente do PL Alegrete, bom dia. Luiz Duarte é filho do nosso vereador, amigo Jaime Duarte. É? Grande liderança do PL lá no município de Rosário. Que bom, tá vendo?
Mas o Jaime já tem filho, assim, bem... Já, o Jaime começou cedo no trabalho. É? Uhum. Mas o Jaime também já não cozinha na primeira fervura, né? Não, tu vê que ele já tá rapando a cabeça pra esconder a careca. É, sim, mas tá certo. Um abraço pro vereador Jaime, nosso amigo aí. Sujeito cristão, né? Exato. Então é muito importante. Presidente do Republicanos. Presidente do Republicanos Alegrete. Isso não é pouca coisa não, hein? Aqui, ó, a Liane tá mandando aqui, ó. Siga firme, Caio. Um recado pro Caio aí, tá vendo? E é isso aí, doutor Machado. Bom, vamos começar aqui a nossa pauta. Como de praxe, a gente começa com alguns assuntos no município. E como não tem sido diferente nos últimos dias, nós temos sido muito cobrado com relação à atuação nossa referente a especial a terceirização de docentes no município, de professores. Eu me sinto bastante confortável em falar sobre isso porque sou advogado e trabalhei desde 2009 em Santa Maria, em Rosário, em Alegrete, embora atuando sempre na parte de gestão. A gestão não pode, em hipótese alguma, se afastar do esteio de uma instituição de ensino, que é ensino, pesquisa e extensão, né? Então, nós estamos sempre dialogando com essas áreas para que pudéssemos investir, enfim, cumprir a legislação e tudo que preconiza aí um cenário de educação. Nós, por conservadores e por direita, por liberais na economia, todo mundo pensa assim: vocês são pela terceirização, vocês são liberais, realmente nós defendemos a terceirização, acho que ela é importante, mas tem algumas áreas que são caras e principalmente são atividades finalísticas e saúde nas atividades fim, né? Saúde, porque tem as atividades meio dentro do setor de saúde, que é a questão, por exemplo, de médico, dentista, nutricionista, os profissionais da área de saúde, a gente entende que devem ser concursados, até para que haja um compromisso com o ente Estado, né, de que possa haver capacitações, continuidade de serviços, conhecimento com a comunidade, conhecer as interfaces da comunidade. Um professor, por exemplo, concursado, às vezes consegue acompanhar a história de vida daquele aluno, daquela família. O médico que atua, por exemplo, no ESF é a mesma coisa, os dentistas, os enfermeiros, enfim, principalmente segurança pública. Então, é importante a gente pontuar isso, porque às vezes parece meio contraditório. E até porque o concurso público, ele seleciona, né? A gente conhece pessoas que passam uma vida inteira, às vezes, tentando um concurso público e não conseguem. Então, o serviço público, ele seleciona indiferente de ideologia partidária, indiferente de cor, de sexo, enfim, a pessoa mais bem capacitada, mais bem preparada, que se preparou melhor do concurso, vai ser selecionada. Coíbe e termina com a possibilidade de apadrinhamento que a gente está vendo no setor público. Nós tivemos o exemplo do governo Bolsonaro, que utilizou equipes técnicas e teve um sucesso astrondoso. Hoje nós vamos fazer depois a comparação aqui de alguns números dos 8 meses do governo Canhoto com os outros anos de governo do presidente Bolsonaro, e a gente vai ver, não tem sequer possibilidade de comparação entre os avanços na parte de economia e em todos os setores a gente tem condições de comparar. Então, por isso que nós defendemos, até porque, como eu já falei, eu tive que dar uma resposta essa semana, e eu já falei, isso não é uma questão ideológica, né? A gente sempre, quando a gente não tem argumento, a gente diz, isso é ideológico, é político.
em vez da gente contrapor e atacar a causa, né? Ou a gente ataca as pessoas, ou a gente diz que é ideológico. Isso pela falta de conhecimento e aprofundamento na questão. E eu já disse, por exemplo, o capítulo que fala de educação na Constituição Federal, ele é muito claro no inciso 5º. Fala o inciso 5º do artigo 206 da Constituição. O ensino será administrado com base nos seguintes princípios: valorização dos profissionais de educação escolar, garantindo na forma da lei planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos da rede pública. Então é a Constituição que está dizendo, não sou eu, não é por questão ideológica, não é por questão porque quanto pior melhor, ou porque isso é uma questão legal. O princípio mais importante da administração pública é o princípio da legalidade. Por isso que ele já vem primeiro, o princípio da legalidade. Então, está na lei, está na Constituição. Existe alguma lei maior que a Constituição? Sei, existe. Alexandre Moraes, ele é a lei maior que a Constituição, mas tudo bem. Mas sobre a hierarquia das normas legais, sob o ponto de vista jurídico, a norma maior é a Constituição Federal. Agora, a gente for para a questão prática, já tem ministro do STF que se acha acima da Constituição. E aqui em Alegrete, pelo visto, também. O pessoal acha que a Constituição Federal serve para limpar o nariz. Então, são questões lógicas. Outra questão que o pessoal sempre procura assim, Alexandre, mas estão fazendo isso por causa do índice de pessoal, porque não tem condições de fazer concurso público. Tiveram 8 anos para fazer concurso público, gente. Sabe, a gente não pode se beneficiar da própria torpeza. O que acontece? Eu não faço serviço público, concurso público, e depois eu venho dizer aqui, olha, gente, eu vou ter que terceirizar para poder atender a comunidade, porque a gente não tem outra forma de fazer agora, papapá. Mas tiveram 8 anos para fazer. Isso não surgiu agora. Então, são situações que... E isso é um ponto de vista, como eu falei. Quem quiser vir debater, achar que a gente... Vamos debater, vamos discutir aqui no programa. Ninguém aqui é dono da verdade. Agora é um programa de opinião. É um programa de opinião e nós vamos seguir dando a nossa opinião. Faça beicinho ou não, vamos dar a nossa opinião, nós estamos aqui para isso. Esse programa foi pensado juntamente com a nossa saudosa Havana Guerra para nós podermos dar a nossa contribuição com o nosso conhecimento, o modesto conhecimento, à comunidade alegretense. E principalmente para que nós tivéssemos um espaço de defesa dos nossos ideais e dos nossos valores. Então, como eu estava falando com relação ao índice de pessoal, gente, o que rege é a Lei 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, criada no ano de 2000, que regra a questão do índice de pessoal. E ali, no artigo 18, parágrafo 1º, é muito claro. Não deixa margem nenhuma para interpretação. Que fala o seguinte: os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Então, professor hoje é servidor público? É. Atendente é servidor público? É. Esses cargos não estão extintos. Eles estão aí, tanto é que a própria administração está dizendo que vai fazer concurso público. Já disse nos últimos 8 anos, vem repetindo, não fez, mas agora está dizendo que vai fazer. Vamos ver. Na véspera da eleição passada também disseram que iam fazer e não fizeram. Agora estamos em véspera da eleição, de repente, pode ser que dessa vez cumpram, né? Até porque agora eu acredito fielmente, porque na Secretaria de Governo tem uma pessoa que eu admiro e respeito muito, que é o Zeca. Uma pessoa séria, capaz, competente, não é de conversar de fiado, e pelo que me disseram está a cargo dele isso daí, então eu vou dar o voto de votação, de confiança a ele, ao Zeca. Então, não tem margem. Vamos discutir o quê? Se a substituição de servidores através de terceirização é contabilizada no índice pessoal. E diga-se de passagem, lá na Câmara de Vereadores tem uma ata, a gente compartilhou, todo mundo viu.
O secretário de Educação teve lá e deu a palavra dele. Se contabilizar no índice de pessoal, nós não iremos fazer. E aí? Aí não sabia, acho que não tinha conhecimento que realmente entrava, e agora não está podendo cumprir a palavra. Porque agora, o que aconteceu? Eu dei a palavra na Câmara, então eu vou ter que seguir defendendo a minha narrativa de que não entra no índice de pessoal. Para chegar ao absurdo de dizer que professor não é atividade fim. Educar. Qual é o objetivo da Secretaria Municipal de Educação? O que a Constituição diz? Que educação é direito do cidadão e dever do Estado. Se é dever do Estado, o que é educação? Qual é a atividade fim de educação? Educar. Quem é que educa? Quem é professor? Quem é que leciona? Professor. Atividade fim. Isso aí, qualquer iniciante de direito administrativo sabe disso. Aí tu vai pegar, por exemplo, ali os setores administrativos ali que vão tratar do meio, né? Antes de chegar à atividade fim, educar. Mas para educar precisa ser várias outras coisas no meio desse processo que precisam ser feitas. Então esse meio são as atividades meio. Essas podem terceirizar. Tem a prefeitura tem um contrato com o IGAN aí, tem um cara que é papa nisso, o Dr. André Barbi. Vai meu abraço para ele aqui. Tive a oportunidade de fazer inúmeros cursos com ele, inclusive nós trouxemos ele em Alegrete quando nós estávamos na gestão. Ele pode tirar essas dúvidas básicas, embora ele vá rir, né? Mas tudo bem. Ele, mas vamos fazer essa pergunta, né? Tão básica, tá na lei, basta pegar, abrir ali, ler, mas tudo bem. Vamos debater, vamos discutir. Agora, por favor, gente, não menospreze a inteligência das pessoas, não menospreze a inteligência dos conselhos, não menospreze a inteligência dos servidores, dos professores, dos diretores de escola. O tom de ameaça que tem sido a retórica da gestão está ultrapassando o limite, que é um limite também, um princípio administrativo, que fala o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Pessoas que se manifestam em conselhos são perseguidas, aí não deixam ir em viagens, cortam diárias, os conselhos têm autonomia financeira, essa aula faltaram também. O Conselho Municipal de Educação, por exemplo, está lá na lei, tem autonomia financeira. Aí não adianta fazer chicana lá de pegar e vou lá, eu boto R$10 no conselho para dizer, tu tem autonomia para decidir sobre R$10. Isso aí não cola, sabe? Isso aí não, a lei é muito clara, não deixa margem também para discussão. E agora parece que vai aportar, não aportou ainda, quinta-feira nós tivemos reunião do Conselho Municipal de Educação e não aportou ainda o tal documentos que vão ir para os conselhos. Mas é como eu digo, como eu já falei, vai para o conselho, beleza, ok, tá lá no conselho, ótimo. Aí chegou lá no conselho e tal, o que é? Não, a gente só está te informando que está contratado. Está assinado, começa quinta-feira. Então, o que vai fazer no conselho? Aí vai para o conselho do Fundeb. Vai aqui, um abraço ao presidente, participa do conselho, Bolívar, que esteve conversando conosco, o Márcio, enfim, todo o pessoal do Conselho de Educação. Aí já está no edital, já o edital concluiu, foi feito um contrato, certo? Já está lá que os recursos a serem destinados para pagamento desses serviços são recursos do Fundeb. E aqui eu não vou entrar em detalhe da lei do Fundeb para nós não tomar todo o tempo, mas também tem algumas restrições que não podem ser pagas com recurso do Fundeb, que parece que o pessoal faltou essa aula também. Mas mesmo assim, digamos que pudesse ser pago tudo com recurso do Fundeb. Agora, o que eles vão perguntar para o Fundeb? Se já está feito, já está... Machado, eu queria até fazer uma pergunta em relação a isso aí. Uma coisa que é uma dúvida minha, talvez seja a dúvida de muitos dos nossos ouvintes. Então, o processo para ter ocorrido de forma legal, teria primeiro que essa proposta do Executivo teria primeiro que passar pela apreciação dos conselhos, tanto Educação quanto o Fundeb, para depois se pensar em firmar algum contrato,
né, celebrar algum contato com alguma empresa, enfim, coisas do tipo. Me parece que já estou levando um fato consumado. Exato. Tá. Aí, digamos, se o executivo, digamos que os conselhos indefiram, que provavelmente é o que vai acontecer, vai haver um deferimento por parte dos conselhos nessa questão, tendo em vista a própria ilegalidade do ato, somado ao fato de que isso aí não sofreu a comunidade civil, né, representada pelos conselhos, a sociedade civil, ela não opinou a respeito dessa iniciativa. O que poderá acontecer se o executivo insistir em dar continuidade a este processo, independente da posição tomada pelos conselhos, e independente disso aí ser um ato legal ou não? O que poderá acontecer? Quais são as consequências? Crime de improbidade administrativa. No momento que tu deixa de cumprir a lei, tu deixa de cumprir com os ritos legais, tu comete crime de improbidade administrativa, passível de condenação na esfera criminal e ressarcimento ao erário na esfera civil. Isso é motivo, inclusive, de impeachment, de impedimento. Eu queria que tu repetisse aqui para o nosso ouvinte qual o valor mensal dessa contratação, desse contrato. É em torno de 1.300.000. E é outra coisa, por exemplo, que não consta no processo. Por exemplo, no processo prévio, né, quando a gente vai consultar, mesmo que a parcerização para algumas atividades elas sejam legais, para algumas atividades, por exemplo, os exemplos que tem aí que já houveram crivo pelos tribunais de contas, de Estado, União, enfim, são de atividades meio. São aquelas atividades, por exemplo, na área de assistência social. Por exemplo, a gente não tem professor de música no quadro. E aí tu vai desenvolver um projeto que não é ato contínuo, né? É um projeto que tu vai desenvolver, aí tu vai ali e terceiriza. Aí tu contrata através das entidades sem fins lucrativos, né? Do terceiro setor, faz um projeto. Esse projeto mostra claramente que é mais econômico tu terceirizar do que tu fazer com... Tu vai mostrar que não há continuidade, ou seja, esse projeto ele tem início, meio e fim. Não tem por que tu concursar, porque ele tem um fim. E aí, esses casos já foram declarados como legais. Agora, os tribunais não se debruçaram ainda sobre essa questão de atividades finalísticas. Até porque, como eu disse, a questão especificamente de professor está salvaguardado na Constituição Federal. Mas esse valor, Machado, não é muito alto? Existe recurso suficiente no Fundeb para cobrir essa despesa? Olha, a gente esteve olhando na última levantamento que nós tivemos ali analisando. A gente, o Márcio Zinelli mesmo, aqui vai um abraço para ele, me mostrou que não havia todo esse recurso. Mas obviamente que esses recursos do Fundeb eles vão entrando no decorrer do ano, né? Lembrando que esses recursos do Fundeb também são utilizados para pagamento dos professores concursados de educação. Então, volto a dizer, gente, não é uma questão de pirra, de picuinha, até porque é o seguinte, às vezes as pessoas se dão um valor maior do que elas efetivamente têm. Porque para achar que a gente vai dedicar, os conselhos vão se dedicar, vão se debruçar para atacar ou para perseguir alguém que, a hora que sair da prefeitura, vai ser mais um na comunidade. As pessoas não se dão conta que estão secretário. Está secretário. Não é secretário a vida toda. Depois vai voltar. E aí vai ter que bater na porta, conversar, olhar olho no olho para os seus clientes. Vão ter que, sabe, perdem o poder. E aí com que cara vão olhar para aquelas pessoas que perseguiu, que ofendeu, que, sabe, tem cabimento. Sabe, eu sempre, aquela velha ditado diz, quem nunca come mel quando come se não busca. E esse é o fato. Quem nunca foi ninguém na vida, quando é alguma coisa, se acha o rei. E aí acha que pode tripudiar em cima de categorias, tripudiar em cima de professores, de sindicatos, de conselhos,
eu sou papa disso, eu decido, eu faço, aconteço, eu mato e... Que o efeito um efeito, é uma bomba retardada, né? Porque isso aí vai estourar lá na frente, né? Depois, de repente, provavelmente após o término da gestão, poderá haver essas cobranças, né? Então isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. E me diga uma coisa, Machado, surgiu uma discussão aí, eu queria também esclarecer. A atividade de educação é uma atividade finalística, né? É uma das atividades previstas na Constituição, que elas são atividades finalísticas, que são de prerrogativa do Estado. O professor é atividade meio? Não, em hipótese alguma. Porque é isso que eu estou te dizendo. A atividade fim do Estado é educar. Você entendeu? Na Secretaria de Educação, a atividade finalística é educar. Então, tu não pode simplesmente terceirizar o professor, que é o educador. É a atividade fim do Estado. Porque, por exemplo, esse lado, até o servente, a merendeira, eles fazem parte desse corpo de funcionários que promove a educação. Porque a merenda escolar, por exemplo, ela está dentro desse escopo, né? Da educação, faz parte do conjunto. Mas não é atividade fim. Mas não é fim. Não é atividade fim. Entendi. Entendeu? A atividade fim é educar. Então, o que acontece? Por exemplo, a grande maioria dos municípios que fizeram terceirização, porque a parcerização, na verdade, é uma forma que se encontrou em 2015 no governo Dilma de maquiar uma terceirização e de fortalecer as ONGs. Se criou esse termo, mas a parcerização, ela pode e até deve acontecer em alguns casos nestas áreas. Nessas áreas, não na atividade fim. Não, inclusive, a promotora de justiça que nós conversamos em Rosário, e agora nós temos algumas agendas aí com a Câmara de Vereadores, com o Ministério Público, para tratar sobre esse assunto, foi muito clara. Sabe, eu fiz toda uma celeuma para indagar ela e coisa e tal, tentando contextualizar, e ela foi seca. É ilegal, pronto. Não existe possibilidade, está na Constituição, é só pegar a Constituição, lei, pronto. Nós já sabíamos isso, mas talvez um promotor de justiça falando, diga-se mais, né, promotor regional de educação, uma promotora que atua há bastante tempo na regional de Santa Maria, tratando exclusivamente com matérias da educação. Então, baseado nesse parecer, você acredita que poderá haver ações populares para impedir esse processo? Provavelmente vai ter ação popular, vai ter ação civil pública, que o Ministério Público tem legitimidade para promover, vai haver denúncia ao Ministério Público, o STEMA vai movimentar, a Câmara de Vereadores vai movimentar, os cidadãos que estão preocupados com esse cenário de educação vão se movimentar, e isso não é questão pessoal. Isso é uma questão de que a gente precisa compreender que não compete único e exclusivamente hoje, isso também a Constituição de 88 trouxe, a administração decidir. Por isso que os conselhos hoje, há essa grande crítica com relação a que quem comanda hoje são os conselhos. Porque eles são deliberativos. Entendeu? Então não adianta a gente se adequa à lei ou a gente anda à margem da lei. Essa é uma questão. E agora, por exemplo, como tu estava dizendo, agora já houve contratação, já se criou uma expectativa de direito com a empresa, já se criou provavelmente um passivo judicial aí, que a empresa vai dizer, não, eu tenho uma expectativa, eu assinei um contrato para fazer essas contratações, e diga-se de passagem, uma chamada pública, não é um registro de preço, que também é outra questão que agora não temos tempo de explicar aqui. Então, os conselhos vão dizer não, e aí? Aí vai ficar de um lado os conselhos, do outro lado a empresa. E a administração no meio por... E outra coisa, que o pessoal mesmo, os professores estavam dizendo assim, isso algo que não tem explicação. Qual é o motivo de tu chegar faltando 3 meses para acabar o ano letivo? 3 meses, tu fazer esse atropelo. Sabe, parece que é quebra de braço, parece que é querer dizer, não, vou mostrar que eu faço porque eu sou cabeção. Pois é, eu te pergunto o que eu te fazer, aproveitando, Machado, você que tem interagido muito com os docentes do município, o que os professores acham de tudo isso?
Olha, professor de direita, de esquerda, de centro, sem partido, com ideologia, sem ideologia, todos são nisso daí, a administração conseguiu unir todos contra eles. Todos. Os únicos que hoje não estão se manifestando são aqueles que estão sob o jugo de cargos comissionados que podem ser perseguidos ou exonerados. Mas mesmo assim, nos bastidores, eles acham um absurdo. Só que a determinação dada em reuniões a portas fechadas é que quem levantar o dedo para questionar qualquer coisa nesse sentido está na rua. E poderá, doutor Machado, poderá haver indicação política desses profissionais que irão trabalhar com a parcerização? Olha, no edital ali não versava a forma de contratação. O normal é tu dizer... É incompleto desse edital que tu falou, né? Inclusive tem um parecer da Câmara ali que destrói o edital. Destrói o edital. Mas o edital já passou, não impugnou, enfim, mas ele pode ser tornado nulo a qualquer efeito e pode ser revogado pela administração em função de ilegalidade, a questão do que a gente chama de poder-dever da administração de rever todos os seus atos quando estão eivados de vícios ou ilegalidades. Então, essa é a situação que está hoje. Nós, obviamente, vamos continuar trabalhando pela educação e não contra esse ou aquele. E vamos ver o que vai dar lá no final. Esperamos que a comunidade não seja tão prejudicada nesse cenário, porque embora a gente se venda que isso vai melhorar, talvez isso tenha uma maior oferta de vagas. Agora, ofertas de vagas e melhoria na educação do município tem uma diferença muito grande. Até porque a gente sabe que o salário pago por essas empresas aos professores beiram o salário mínimo. Então, profissionais, quem são os profissionais que vão se dispor a trabalhar a esse preço? Entendeu? Mas não tem que respeitar o piso? Olha, aí a gente vai... O setor público não respeita? O privado vai respeitar? Não, e outra coisa, me parece, Machado, que eu tenho observado, e até em conversa entre nós, que parece que nas redes sociais a população de Alegrete está se manifestando, né, aos milhares a respeito do tema. O que tu tem achado desse movimento nas redes sociais? A comunidade, como eu estou dizendo, os conselhos, hoje a forma de gerir mudou. Tem que ser com a comunidade. Pode ver que a questão do plano plurianual, a questão da lei orçamentária anual, todas essas questões tem que haver audiências públicas, tem que haver debate em conselhos. O Conselho Municipal de Saúde é um que debate os investimentos na área da saúde, de educação, de assistência social e assim sucessivamente. Então, a comunidade, de uma certa forma, está se apropriando disso. Os movimentos comunitários, a UABA, eu já vi várias vezes trazer gente no programa deles, que ocorre aqui na Rádio Alegrete aos domingos, para debater esse tema, e eu parabenizo por isso, porque é importante que nós possamos ouvir a comunidade, debater com a comunidade. Agora, a gente vai ter que começar a se adequar a isso. Essas questões ditatoriais, eu sou a gestão, eu fui o vitorioso nas urnas, eu não sei o quê, tá, parabéns, mas a lei existe para quem foi vencedor nas urnas também. A lei não existe só para quem perdeu, a lei existe para quem ganhou também. Então, essas são as questões, eu acho que isso já foi amplamente debatido e agora, infelizmente, cabe ao Ministério Público, as ações judiciais que serão impetradas aí no decorrer da semana, tomar as decisões e dar os encaminhamentos que, volto a dizer, beira a irracionalidade e a irresponsabilidade, faltando 3 meses para terminar o ano letivo, tu mexer com a vida das pessoas e de todo mundo. Imagina os professores que estão nessa escola estão sem saber para onde vão. Porque eles vão ter que ser relocados em outro lugar. Então, não sabe, daqui a um pouco, uma mãe que tem 2, 3 crianças aqui em escolas distintas aqui por uma questão de vaga, sei lá, que leva seus filhos todos os dias ao meio-dia, daqui a pouco vai ser levada para um polo, que é onde tem demanda, que estão precisando. Enfim,
Aí, daqui um pouco, esses alunos, que são principalmente das escolas de educação infantil, educação básica, daqui um pouco, no final do ano, vão trocar esses professores. Existem crianças incluídas, ali o processo não fala sobre a questão de inclusão, o processo da parceirização. Não faz menção nenhuma sobre isso. E aí, como é que vai ficar toda essa questão, todas essas mudanças? Essas crianças sentem muito, né? Claro, essa mudança repentina, faltando 3 meses, isso é irracional. Isso é ilógico. É só pegar e ouvir uma pedagoga sobre o que isso pode repercutir. Pode acontecer, por exemplo, de várias crianças começar a chorar e não querem mais ir para aula. Então, tem várias questões que giram em torno disso. Aí eu vim aqui falar assim, gente, a gente tem que pensar positivo. É o amor. Sabe? A gente fala tanto no amor. Coisas boas. A gente viveu um momento de pandemia, que morreram tantas pessoas. Hoje a gente tem caminhada cívica. Viva o amor. O amor venceu. E aí, na hora da prática, o que eu faço? Eu cometo uma aberração como essa que está acontecendo e volto a dizer, então se tão decidido, querem infringir a lei, querem pagar o preço, então paga a partir do ano que vem. Para que fazer todo esse auê agora, nesse momento, mexendo com a vida das pessoas no final do ano? O que leva a gente a pensar que isso tem um viés eleitoral? A gente só pode pensar dessa forma. Rapidinho, mas antes de tu seguir com a pauta, a tua mãe, Dona Luci, lembra do aniversário da tua sobrinha, Isabela? Ah, sim, minha sobrinha, minha filhada, orgulho nosso, a advogada Isabela, aniversariou agora dia 31, vai aqui nosso reconhecimento, um grande abraço para ela. E para a Nádia também. A Nádia, nossa companheira do PL, ex-presidente do PL, também está de aniversário, vai estar recepcionando o pessoal hoje ao meio-dia aí num almoço que ela divulgou aí nas redes sociais aí. E ontem o seu Antônio Ataron Mota. Seu Antônio Mota. Vulgo Pretinho. Vulgo Pretinho. Viúvo da nossa amiga Vânia Guerra. A gente tem 2 minutos do Hélio Medvedev, né? Então vamos até às 11h02. Ele pisca o olho lá e faz sinal de positivo, mas chega no horário ele me corta, o vagabundo. Mas é importante a gente falar também essa semana, né? A volta do imposto sindical. Isso vai ser um retrocesso enorme para o Brasil. Mais caro. 3 vezes o valor do que era cobrado, e isso todo o trabalhador brasileiro vai pagar, indiferente de quem seja sindicalizado ou não. Isso é um absurdo que vem acontecendo. É importante também a gente falar aqui, né, Coronel Castro, que o pessoal lá do Nordeste, os prefeitos principalmente, que fizeram o L... Acabou o amor? Acabou o amor. Estão tudo paralisado. Já disseram que, inclusive... achavam que deveriam ter votado no Bolsonaro. Eu vi um prefeito que votou no L dizer que votou errado. E agora tá aí, é só acompanhar nas mídias sociais. A grande maioria das prefeituras do Nordeste estão paralisadas porque sequer tem recurso com o impacto negativo do Fundo de Participação dos Municípios, que é repassado pelo governo federal, caiu quase a metade e os municípios agora estão pagando. Outra questão que é importante a gente dizer aqui, lembra aquele processo das vacinas tão alardeado aí, o Bolsonaro ia ser preso, ia ter impedimento do genocida, de não sei o que mais, papapá. Pois é, o Zanin mandou arquivar por insuficiência de provas. Não houve sequer alguma comprovação de que houve prevaricação ou qualquer omissão do Bolsonaro quanto à compra de vacina. Muito pelo contrário. O governo Bolsonaro foi um dos países que mais vacinou, depois, obviamente, dos produtores de vacina. Então, mais uma narrativa da canhotada aí que cai por terra e seguem fazendo. Eu não vi, tu tem visto o pessoal. Vamos fazer um desafio aí, o pessoal da esquerda. Aí. Vamos pro Facebook fazer o L. Eu não vi mais ninguém. Não vi mais ninguém. Sabe, o pessoal que batia a boca e fazia a L, não vi. Então vamos lá, quem é da esquerda, quem votou no Lula, vai lá e faz o L para nós ver lá que continuam amando tanto assim o presidente. Temos outras questões aqui, né, Coronel Castro? O advogado do Cid Gomes, que está preso por causa de um cartão de vacina, inclusive ele já pagou a pena, o tempo que ele está preso é maior do que a pena. O Coronel Cid, né? O Coronel Cid, que era ajudante de ordem do Bolsonaro.
O advogado dele teve que mandar um áudio para grande Globo News, que estavam cometendo fake news, Globo News, fake news, até combina. Mentindo sobre os depoimentos do Mauro Cid e a defesa do advogado que envolvia o Bolsonaro. O advogado mandou esse áudio e pediu, pelo amor de Deus, que parassem de mentir. Ele não é bolsonarista, inclusive ele disse que não é bolsonarista, mas que é um absurdo o que estavam fazendo na Globo News. O coronel Cid assumiu total e irrestrita irresponsabilidade pela questão das joias. E eles estavam dizendo que o Bolsonaro estava envolvido, que a Michelle estava envolvido, que na defesa ia ter isso, que ia ter aquilo. Tudo mentira. É a narrativa. Mas as narrativas que a gente está acostumado a... E mais um dado aqui importante. Em 2021, o governo Bolsonaro registrou 4 milhões de empresas abertas. Em 2023, no governo do amor, foram 44,1% de empresas decretando a falência. Tá? Então, mais uma comparação importante. E aqui a Casa Civil, para o senhor e a senhora aí que teve o corte de 300 milhões na educação e mais ou menos em torno de 500 milhões na saúde, queria dizer que a Casa Civil comprou 500 mil reais em flores nobres para a casa do presidente. 500 mil reais de flores. Nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Mas eu acho que se comprar as flores toda da Fronteira Oeste não dá isso. Toda a cidade da Fronteira Oeste não dá isso. É. E agora mais uma pérola. G. Dias mentiu somente 11 vezes o depoimento da PF. E o Flávio Dino, lembra? Aquele que o Lula disse que precisava dar umas pedaladas, que tinha que emagrecer e coisa e tal. Não foi eu, foi o Lula, né? Que falou, foi gordofóbico. E das 185 câmeras que o Ministério da Justiça tinha disponível, sabe quantas ele mandou para a CPI? 4. Imagem de somente 4. 154 o incriminavam, sabe o que ele fez? Apagou. Mas isso já era esperado, né? Mas e aquela história que tem sempre esse homem. Da gente fazer uma prisão preventiva, uma cautelar, enfim, em razão de obstrução da justiça. Prendeu o ministro. Qual o problema? Ele está lá, ele obstruiu a justiça. Houve uma determinação do STF para que ele entregasse as imagens. Ele não entregou. E agora, tu viu o que eles estão fazendo? Entregaram de bandeja a cabeça do G. Dias. Inclusive a relatora da CPI, da CPMI, partiu para cima do G. Dias para tentar salvar o amigo dela, Cortina de fumaça. Dino. Cortina de fumaça. Eles estão tentando olhar, né? Enfim. Então é isso, gente. A gente agradece a todo nosso ouvinte, aos nossos patrocinadores. Esperamos ter contribuído, em especial para as pessoas que nos mandam, e a gente agradece aqui mensagem de WhatsApp, pedindo para que a gente externe a nossa opinião para ver se a gente consegue convencer as pessoas de que lei existe e está aí para ser respeitada. Hoje temos a caminhada cívica, o Hélio Alves vai desfilar lá pelo Dom Agato, né? Não, Dom Agato não desfila, não vai ter. Então, esperamos que a comunidade prestigie as crianças, a moçada aí que vai estar desfilando, e a gente, como conservadores defensores da pátria, também queremos fazer essa divulgação. Um bom sábado, um abençoado domingo a todos e que Deus Nosso Senhor nos abençoe. Um grande abraço, muita paz a todos.